Bom dia a todos! Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e aqui estamos nós na Escola de Filosofia. Não fugimos, ainda estamos aqui para lutar contra a burrice nacional, a ignorância que se tornou a regra, infelizmente, na nossa pátria. Se você acha que o meu trabalho tem alguma relevância, se você acha que essas aulas merecem a atenção e merecem continuar existindo, contribua com o canal. A sobrevivência desse projeto, ela depende de vocês. Nós ainda não temos patrocinadores, não sei por quê, não sei se ninguém se interessa, não é? Então nós dependemos de vocês. Vocês são os nossos patrocinadores. Se vocês gostam das aulas, se vocês se interessam pelo tema, contribuam. Ah, professor, como? Vá na descrição. Lá está explicando tudo a respeito. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Era das Trevas. A Era das Trevas é o período que sucedeu a Era do Bronze. Na aula passada, nós vimos que a Era do Bronze terminou de maneira traumática. O mundo do bronze no ano 1300 a.C. era um mundo brilhante, um mundo cheio de cores, um mundo vivo, um mundo com rotas comerciais ativas e regulares, um mundo onde as civilizações trocavam presentes, trocavam experiências, trocavam lendas e mitos e trocavam até esposas. Um rei mandava sua filha para se casar com outro rei e vice-versa. Trocavam princesas. Esse mundo, 100 anos depois, virou pó. E o que sucedeu a partir do século XII foi o inferno na Terra. A sociedade, a partir do colapso da Era do Bronze, mergulhou no caos, na violência e na fome. E as estruturas daquela sociedade colapsaram junto com ela. Para algumas civilizações, o fim da Era do Bronze representou um drástico encolhimento, como foi o caso do Egito e da Assíria. Mas para outras civilizações, o colapso da Era do Bronze representou a extinção. Esse foi o caso dos hititas e, infelizmente, dos nossos minoicos e micênicos. O caos generalizado mergulhou o mundo
no que ficou conhecido como Era das Trevas. Então, a partir do ano 1200, nós assistimos à destruição sistemática das cidades. E lá para o ano 1100, 1150, até mais ou menos o ano 900, se a gente pudesse resumir o período, nós diríamos caos. Esse é o período que chamamos de Era das Trevas. Século XI ao século IX. Aqui, antes de continuarmos, eu preciso apenas fazer um adendo, para vocês não se confundirem. Existe também uma Era das Trevas no período medieval. Existe uma Era das Trevas logo após o fim do Império Romano, que, salvo engano, aconteceu no ano 476 476 depois de Cristo. Salvo engano, tá? Se a data estiver errada, eu ponho correta na edição. Mas depois que o Império Romano acabou, os bárbaros invadiram Roma, tomaram conta de tudo, a gente tem uma Era das Trevas, que é a Era das Trevas medieval. Não confundir essa Era das Trevas com aquilo que nós estamos falando hoje. Hoje nós estamos falando da Era das Trevas grega, que ocorre justamente após o fim da Era do Bronze. O nome Era das Trevas, ele tem a ver com o seguinte. Vocês sabem que uma importante parte da reconstrução da história são os registros da arqueologia. Bom, pois bem, quando nós olhamos os registros arqueológicos a partir do ano 1100, a impressão que a gente tem é que Deus decidiu descer na Terra e simplesmente apagar a civilização grega do mapa. Porque a gente tem uma queda abrupta dos registros. E a razão disso é que a queda nos registros arqueológicos ela reflete o empobrecimento generalizado das condições de vida da sociedade. A sociedade mergulhou no caos, na violência, na fome e a qualidade de vida despencou. Tudo o que poderia deixar registros arqueológicos deixou de existir. Houve uma queda geral dos indícios de atividade humana. Então, quando a gente chama esse período de Era das Trevas, não é porque esse período fosse, digamos, influenciado por nenhuma ação demoníaca. É porque quando os arqueólogos olham para ele,
eles não veem praticamente nada. Eles veem algumas coisas. Até nas últimas décadas, alguns têm tentado revisar esse conceito. Mas quando a gente compara com o período micênico, a gente não vê quase nada. Portanto, a Era das Trevas é um período de enorme empobrecimento cultural e material. Vocês querem ver alguns indícios desse empobrecimento? Vamos falar um pouco sobre a Era das Trevas. Tem informações aqui que eu tenho certeza que vão assustar vocês. Veja só. A Era das Trevas representou o fim dos grandes palácios. Os grandes palácios micênicos e minoicos foram destruídos. Sabe aqueles reis poderosos, imponentes, que se achavam invencíveis e invulneráveis? Pois é, eles foram vencidos e foram enterrados nos escombros dos seus palácios. Sabe todo o ouro que a elite micênica tão orgulhosamente enterrou nas suas tumbas? A maior parte dele foi saqueado. A elite micênica estava morta. E com ela colapsou aquele modelo de administração centralizada típico do mundo micênico, em que o palácio administrava de cima para baixo a sociedade e a economia. Isso não existia mais. Mas a debacle material da Era das Trevas foi tão grande que nos próximos 300 anos a Grécia não viu nenhuma grande construção de pedra ser levantada. Ou seja, ali do ano 1100 até mais ou menos o ano 800, nenhuma construção de pedra relevante foi erguida. Nenhuma, pelo menos, nas proporções dos grandes palácios. Talvez uma aqui, outra acolá, mas não do tamanho dos palácios. Isso só vai mudar quando no século VIII, quando a Grécia já estava se recuperando, você vê, foram 300 anos de apatia. E aí no século VIII, no Renascimento grego, na porta da Grécia arcaica, os gregos começaram a levantar grandes templos. Levantaram um para Hera em Samos, levantaram também um para Hera em Argos, e só aí eles voltaram às grandes construções. E as condições materiais do período anterior não permitiam que isso acontecesse. Tem-se, ao longo da Era das Trevas, uma redução radical da complexidade social. A sociedade se tornou mais igualitária. Todos ficaram pobres.
generalizou-se a pobreza. E a vida político-social caiu para um nível mais básico. Cidades como Pilos foram totalmente destruídas. Micenas não foi totalmente destruída. Micenas, ó, ficou desse tamanhinho aqui. E acontecem aqui algumas cenas que devem ter sido chocantes para quem viu. Por exemplo, você vê, né? Eu sempre digo para vocês que a história ela não tem a ver, ela não é um livro, não é uma folha num livro. A história tem a ver com pessoas. Quando a gente estuda a história, a gente tem que sempre lembrar que são pessoas como nós, pessoas de carne e osso, pessoas que sangram, pessoas com medos, emoções, sonhos. São pessoas que fazem a história. Ponham-se agora no lugar de uma pessoa, por exemplo, de 60 anos, que viveu ali por volta de 1200 e viu o apogeu da cidade de Micenas e que agora estava acampada sobre os escombros de Micenas. Vocês conseguem imaginar a experiência que aquela pessoa estava tendo? Olha que coisa maluca. Pessoas acampadas naquilo que outrora era uma cidade gloriosa e agora estava em chamas, toda detonada. Deve ter sido, né, uma visão chocante para aquelas pessoas. É o mundo delas que desmoronou. Né? Porque, assim, uma coisa é a gente visitar Micenas. Eu, você, a gente faz aí uma excursão e a gente vai para Micenas visitar as ruínas. Isso é uma coisa. A gente contempla com um olhar desapaixonado. Porque a gente não tem real ligação emocional com aquilo. Mas imagine você contemplando as ruínas da cidade onde você nasceu, onde você viveu a sua vida inteira, onde você teve as experiências que você considera importantes. A sua primeira namorada, o local onde você se divertia com seus amigos, a igreja onde você rezava, a escola onde você estudou, e agora tudo aquilo é cinzas. Esse tipo de coisa foi vivenciada pelos habitantes da época. Micenas encolheu e nunca mais voltou a. Porque assim, né? A cidade foi destruída, as pessoas fugiram, depois algumas delas voltaram. Mas ela nunca mais voltou à glória do passado. Isso também é interessante, vejam vocês. Vocês sabem, vocês que são alunos brilhantes, né, que acompanham com toda atenção nessas aulas, vocês sabem que os palácios minoicos micênicos eram o centro cultural daquela civilização, não é? E que, portanto, eles abrigavam as atividades de alta complexidade daqueles povos. O que vocês acham que aconteceu quando eles foram destruídos? É isso aí.
todas as atividades de alta complexidade sumiram junto com eles. Todas as atividades de alta complexidade perderam a razão de ser. Então, a Era das Trevas assistiu a uma perda cultural inestimável. A um recuo, a um retrocesso. Lembra daquele jogo de tabuleiro que tinha o jogo da vida? Tinha umas cartas que você pegava, ou um lugar que você pisava lá, que era volte 10 casas. É isso aí, volte 10 casas, volte 50 casas. Seu palácio foi destruído, volte 10 casas. Foi o que aconteceu. Apenas algumas artes básicas, como por exemplo a metalurgia, cerâmica muito empobrecida. Eu vou colocar para vocês verem uma imagem aí da cerâmica da Era do Bronze e de uma cerâmica que foi encontrada da Era das Trevas, só para vocês verem a diferença. A tecelagem foi uma das artes que sobreviveu, porque a gente vê isso até em Homero. Agora, vocês querem o exemplo supremo da arte de alta complexidade que foi para o espaço? A escrita. A escrita. E é óbvio, né? Porque a gente sabe que a escrita ela tinha relação completa com as atividades do palácio. Quem é que sabia a linear B micênica ou a linear A minoica? Os funcionários do palácio. O povão não se conversava com linear B. O povão não sabia a linguagem, não sabia a escrita. Quem sabia? Os funcionários do palácio. E agora que o palácio está destruído? E agora que esses caras estão largados no mundo sem nenhuma função. Cara, imagina isso, velho. Imagina isso. Você é um escriba que trabalhava em Micenas. Você tem 50 anos de idade. Você trabalhou 30 anos como escriba. Aí um belo dia você volta para casa, essa mulher diz assim, ué, voltou mais cedo? Ah, pois é. O que aconteceu? Você foi demitido? Não. Aconteceu algo pior. O quê? O palácio foi destruído. O meu local de trabalho foi destruído. E agora, o que você vai fazer? Pois é. Não tem mais ninguém que se interesse pela sua escrita. Então essa escrita se perdeu. A linear A e a linear B foram totalmente esquecidas. Elas foram desaprendidas. Os gregos, do ano 1100 até mais ou menos o ano 750, foram completamente analfabetos. Eles não sabiam ler e escrever. Nenhum deles. Nem os ricos, nem os pobres. Não existiam ricos, né? Eram todos muito pobres. Mas nenhum deles sabia ler e escrever. A perda dessa escrita foi tão significativa que quando os gregos voltam a ler e a escrever ali por volta do ano 750, eles não reaprendem na linear B.
eles aprendem o alfabeto fenício. Por que que eles não aprendem? Por que que eles não reaprendem a linear B? E recorrem, ao invés disso, ao alfabeto fenício? Porque ninguém sabia mais nada da linear B. Então eles reaprenderam o alfabeto com o qual eles tinham mais intimidade na época, que era fenício. Então, essas técnicas de alta complexidade, elas foram perdidas porque as pessoas que dominavam as técnicas ou morreram ou se tornaram inúteis no novo contexto da época. Tem um exemplo que eu separei aqui que eu acho que é ótimo. É ótimo. Vocês assistiram o filme Gladiador? Com o Russell Crowe? Né? Acho que sim, né? É um filme muito famoso. Lembra que no filme tem uma cena e ela acontece logo depois que o seu Crow vira um gladiador. Ele é escravizado e aí ele vira um gladiador. E tem aquela cena em que tem aquela parte em que ele está prestes a entrar na arena. Ele está amarrado junto com aquele outro ator moreno. Nessa cena, quando eles estão para entrar na arena, tem aquele gladiador grandalhão, que é meio que o chefe dos gladiadores. E na frente do grandalhão tem um outro escravo que tá morrendo de medo e faz xixi nas calças. Vocês lembram dessa cena? No filme original, no filme que foi para os cinemas, enfim, a gente vê isso e a gente meio que dá risada ali, porque também não tá a gente não tá na pele do cara, e isso passa adiante. E a gente não entende direito por que aquele cara se mijou. Só que tem uma cena de um corte do diretor, que o diretor cortou do filme, que é com esse cara. Esse cara, ele aparece conversando com o gladiador grandão e ele diz pro cara assim: "Mas como é que eu vou lutar? Eu sou um poliglota. O meu trabalho é interpretar línguas. Eu falo 11 línguas." Ele fala um número lá. "Eu falo 11 línguas. Eu não sou lutador." E aí o gladiador grandão responde assim: "Você pode falar quantas línguas você quiser, mas agora nós estamos precisando de um lutador. Você vai ter que entrar e morrer." É basicamente isso. Você imagina, o cara é escriba de Micenas. Bom, agora o mundo está pegando fogo e a gente não precisa de um escriba. A gente precisa de um guerreiro, de um cara para conseguir comida. As pessoas tornaram-se inúteis para a sociedade. E, portanto, essas técnicas somem. Então, pense, por exemplo, no cara que desenhou os afrescos de Micenas. O palácio não existe mais. A elite que contratou ele estava morta. O que ele ia fazer da vida? Portanto, a Era das Trevas representa uma grande perda cultural. O que há de interessante a respeito desse tema também é que a gente podia até explorar
um pouquinho isso, é que existe uma ilusão na cabeça de algumas pessoas de que o conhecimento na história humana ele é sempre um progresso do pior para o melhor. É uma ilusão que tem aí. Como assim? O passar do tempo vai fazer com que o ser humano saiba mais do que ele sabe hoje. Os homens do futuro sempre saberão mais do que os homens do passado. A ilusão é achar que o conhecimento é como se fosse um quebra-cabeças enorme em que a gente vá montando aos poucos e quanto mais tempo a gente viver, mais partes do quebra-cabeça vão estar montadas, então mais a gente vai entender do mundo e mais a gente vai controlar o mundo. Pois bem, a história humana mostra que isso é uma ilusão. Por quê? Porque existem momentos como esse da Era das Trevas em que o conhecimento se perde, em que você volta casas atrás. O conhecimento que se tem hoje pode ser perdido. Existem momentos na história, como foi o colapso da Era do Bronze, em que as pessoas pegam esse quebra-cabeça que a gente ficou montando, elas vão lá e dão uma balançada nele e desmontam todas as peças de novo. É importante dizer isso para afirmar que todo o conhecimento é, na verdade, uma conquista da sociedade. E é necessário haver um esforço dessa mesma sociedade para a sua preservação. Porque a tendência da sociedade é a ignorância e não o conhecimento. A ignorância é uma força passiva. Ela não precisa de mobilização. Basta que as coisas fiquem do mesmo jeito. Basta que todo mundo cruze os braços para a ignorância vencer. Os seres humanos que nascem não nascem sabendo o que os da geração antiga já sabem. Eles precisam aprender com as pessoas de antigamente. Então, se as pessoas de hoje cruzarem os braços, é a vitória da ignorância. O conhecimento necessita de um esforço, de uma ação humana para a sua manutenção. Veja só, eu vou dar um exemplo. As pessoas dizem assim: daqui a 30 anos o ser humano vai pisar em Marte. Não dizem? Tá bom. Qual é a garantia que as pessoas têm de que isso realmente vai acontecer? A garantia é que é a ilusão que elas têm na cabeça delas de que o conhecimento é uma progressão ascendente e automática. Enquanto nós caminhamos para o futuro. Porém, para ir para Marte,
é necessário o trabalho de centenas de homens sobre os problemas relativos ao tema. E assim é em todas as áreas do conhecimento. Então, nós iremos para Marte daqui a 30 anos? Depende. Se as pessoas continuarem trabalhando para esse propósito, sim. Se as pessoas se entregarem à ignorância, à estupidez, à burrice, não. E é assim com tudo. Todo o resultado do conhecimento humano depende de um esforço para mantê-lo. E os gregos nos ensinam isso. Eles desaprenderam a ler e a escrever, gente. E isso pode acontecer com todos, com os gregos e conosco no Brasil. Conosco no Brasil. Ou vocês olham para o seu país, vamos olhar para o nosso país. A gente olha para o nosso país e vê que a gente está progredindo ou regredindo? Vamos ser sinceros. Qual é a sensação que vocês têm? Quando a gente olha para o que nós para o que em termos intelectuais nunca foi muito assim elevado, né? Vamos ser sinceros. Mas quando a gente olha para o que a gente era há 50 anos atrás e olha para o que a gente é hoje, sinceramente, vocês acham que a gente regrediu ou progrediu? Se vocês acham que a gente progrediu, então tudo bem, vamos continuar trabalhando em favor desse progresso. Agora, se vocês acham que a gente regrediu, tá aí mais um exemplo. E eu percebo humildemente, que nós no Brasil estamos perdendo valores muito caros e que terão um custo alto para a nossa sociedade. Voltando aos gregos. Uma aparente, ou melhor, uma exceção a essa decadência cultural generalizada foi o aprendizado do ferro. Quer dizer, aprender a metalurgia do ferro. Esse aprendizado, ele teve aquela história da crise, a crise cria oportunidades, não é? Ele teve muito a ver com a escassez do bronze. Ficou muito difícil conseguir o bronze. Então os gregos foram atrás do ferro, que não era tão difícil assim. Aí começa o debate. Será que foram os gregos que eles mesmos desenvolveram a técnica do ferro? Será que foram, né? Alguns propõem assim, não, sabe os dórios? Ao que tudo indica, os dórios, que eram uma das tribos gregas, eles desceram para a Grécia nessa bagunça da Era das Trevas. Talvez eles tenham trazido ferro com eles. A hipótese mais aceitável foi de que o ferro
veio do Chipre. Nas poucas rotas comerciais que ainda estavam abertas. Os cipriotas, né, os habitantes do Chipre, eles já conheciam o ferro, no século XI. E a história é interessante, né, porque eles sempre foram muito bons com cobre. Sempre foi o Chipre que alimentou de cobre o resto do mundo do Mediterrâneo, inclusive os gregos. Você sabe como é a equação, né? Os gregos compravam 10 quilos de cobre, 1 quilo de estanho e faziam o bronze. Então, durante toda a era do bronze, os gregos mantiveram um íntimo relacionamento com os cipriotas. As pepitas de cobre no Chipre são ricas em ferro também. Então, quando essas pessoas trabalhavam o cobre, sempre ficava aquele resto de ferro que ninguém sabia muito bem o que fazer. Só que quando começa o pega pra capar da Era das Trevas e começa uma crise geral, aí você começa a aproveitar tudo aquilo de excedente. E eles começaram a usar esse excedente, o ferro, e perceberam, afinal de contas, que o ferro é mais eficiente que o bronze. Então, a partir já do século XI, o Chipre é um local que utiliza mais ferro do que bronze, internamente. E externamente, os gregos, eles já tinham esse contato muito íntimo e durante as migrações, as fugas humanas que aconteceram na Era das Trevas, muitos gregos fugiram para o Chipre. Isso a gente sabe porque a gente vê de repente um monte de vasos que eram típicos da Grécia começam a aparecer no Chipre. Então a gente faz essa dedução. E aí criou-se essa ponte, provavelmente de gregos do continente com gregos do Chipre, criou-se essa ponte que abriu a oportunidade de trazer o ferro para a Grécia. É por essa razão que alguns especialistas chamam a Era das Trevas também de Era do Ferro. A prioridade das pessoas na Era das Trevas era uma só, minha gente. A vida era dura, viu? A vida era dura. A prioridade delas era uma palavra apenas: sobreviver. Os primeiros momentos da Era das Trevas foram de uma guerra civil generalizada. Grupos lutavam entre si e a agricultura, que já estava toda ferrada por causa da seca que motivou o fim da Era do Bronze, ficou ainda mais debilitada por causa da violência. Quer dizer, os assentamentos simplesmente não tinham estabilidade. E os registros, os poucos registros arqueológicos também mostram isso. Mostram um monte de assentamentos. Mas é assim, não é que existiam realmente todos esses assentamentos ao mesmo tempo. É que os assentamentos mudavam de lugar toda hora. Por
As pessoas se assentavam no lugar, aí eram atacadas, aí iam para outro lugar, aí. Entende? Foi, portanto, um período de grande migração. No fundo, as pessoas estavam andando pelo território procurando um porto seguro, procurando um lugar onde pudessem recomeçar as suas vidas. Essa migração, ao que tudo indica, ela tendeu mais ao leste, mais para o leste da Grécia. Para onde? Para cidades como Corinto, para cidades como Atenas e para algumas cidades numa ilha, na verdade num pedaço de terra chamado Eubeia. Nesses locais, por exemplo, Atenas, ela provavelmente era uma cidade de um tamanho significativo, quer dizer, 1.000 pessoas. Esse era o tamanho significativo. Além disso, alguns grupos de uma tribo grega chamada Jônios saíram do continente, fugindo, não é? E foram para o oeste e o sudoeste da atual Turquia. Numa cidade, numa região que por esse mesmo motivo ficou conhecido como Jônia. E que depois deu origem a cidades famosas como Éfeso, como Samos, como Mileto, o lar do primeiro filósofo da história, o Tales. A Era do Bronze foi um momento de queda abrupta da população. E aqui eu vou dar um número que vai chocar vocês. Estimativas variam indicando esse número é uma loucura, indicando uma queda da população entre 60% e 90% da população. Quer dizer, a população caiu 60% a 90%. Cara, para pensar nisso. 90%, gente. E a maioria das pessoas não morriam de modo violento, não. Muitas morreram, guerra, luta, conflito e tal. A maioria das pessoas morreram de fome. Não tinham o que comer. E muitas outras morreram em doenças, porque a queda dos padrões de higiene foi tremenda também. A ilha de Milos, por exemplo, tinha uma cidade importante lá chamada Filacope. Era a cidade na ilha de Milos. Uma cidade boa, assim, gostosa, né? Atraente, né? Essa cidade foi simplesmente abandonada. E nos próximos 200 anos depois do colapso, não teve ninguém na cidade. Aquelas pessoas viveram uma vida limitada, contraída. Professor, como é que era a vida de um habitante da Era das Trevas? Era uma vida reduzida. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos pegar a sua vida aí.
que você gosta de fazer na tua vida? Ah, professor, eu gosto de ir para academia. Tem uma academia lá, uma Smart Fit, os equipamentos tudo legais, de última geração, aquele ambiente, eu gosto de ir lá. Tá bom. Eu gosto de ir no cinema. Eu gosto de viajar. Ah, professor, aqui na minha cidade tem um restaurante que é ótimo, tem um filé à parmegiana lá, que é um negócio de louco, aquele de tu, né? Eu gosto de viajar para outros países, conhecer outras culturas. Imaginem que tudo isso deixasse de existir. Aquele restaurante que você gostava de ir fechou, a academia fechou, aí abriu uma outra academia pobrezinha, ninguém mais tem dinheiro para viajar, a cidade, as viagens se tornam muito perigosas. Se você imaginar um cenário desses, você vai saber o que estava acontecendo na Era das Trevas. Era um cenário de extrema pobreza material, em que aquela diversidade social da Era do Bronze não existia mais e, portanto, as pessoas viviam uma vida limitada. A vida daquelas pessoas era uma vida estática, era uma vida monótona, repetitiva, não tinha o que fazer. Era uma vida extremamente pobre. As pessoas nasciam, cresciam, viviam e morriam da mesma forma como seus avós, seus pais. O mundo se tornou um espaço extremamente monótono e repetitivo, que é o típico da pobreza generalizada. Haviam pouquíssimas profissões especializadas e basicamente todo mundo trabalhava em atividades agrícolas. Por quê? Porque a urgência era conseguir comida para sobreviver. E existia pouquíssimo contato com outras comunidades. Não havia mais aqueles intensos laços comerciais e diplomáticos da Era do Bronze. Cada comunidade se fechou em si mesma, se isolou do mundo dentro do seu próprio empobrecimento. Viajar se tornou extremamente perigoso. Você ia de uma cidade a outra, você poderia facilmente ser assaltado ou atacado por pessoas que queriam o pouco que você tinha. O mais traumático, entretanto, foi o seguinte. Vejam só que coisa. Aqui a gente vai ter que também usar a nossa imaginação. O que os habitantes da Era das Trevas perderam foi o próprio passado. Vejam bem,
Vamos recapitular. O palco era de uma extrema violência e de migrações em massa. Pessoas que fugiam e andavam pelo território procurando um novo lar. Pessoas, lembrem-se, 60 a 90% da população morreu. Então, muita gente presenciou seus familiares, seus pais, seus avós morrerem diante dos seus olhos. Muitos filhos ficaram órfãos. Os indivíduos que sobreviveram estavam basicamente largados no mundo, sozinhos e migrando por aí. As cidades e as famílias foram fragmentadas. O que é essa fragmentação? É basicamente a retirada do indivíduo da teia de relações sociais em que ele estava. Como assim, professor? Pense. Pense comigo. Assim como você e eu, essas pessoas, elas estavam imersas, né, em inúmeras relações sociais que davam sentido às suas vidas. Relações com o Estado, relações familiares, deveres e direitos em relação à sua esposa, aos seus filhos, à sua família. Relações a respeito da sua religião. Todo domingo essas pessoas iam para a igreja. Havia uma série de pactos sociais que diziam como a vida seria vivida e que tinham relação com a estrutura social. Só que agora, nada disso tinha mais sentido. Por quê? Porque o rei já não existia mais. O palácio já estava destruído. A igreja, os templos, destruídos juntos. Os habitantes mortos. E você nem estava mais na sua cidade. E provavelmente estava longe dos seus familiares ou, infelizmente, os seus familiares tinham morrido. E nessa sua caminhada para encontrar um novo local, você conheceu outras pessoas, de outras cidades, de outras famílias. Ou seja, você perdeu tudo aquilo que te ligava ao passado. E simplesmente quando essas pessoas diferentes se juntaram e formaram novos grupos humanos, agora elas tinham que pensar numa nova maneira de viver coletivamente. Porque agora os padrões de antes tinham desmoronado. Curiosamente, foi esse o fato que talvez tenha permitido que as instituições da Grécia clássica, tão caras a nós,
tenham podido nascer. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vou deixar uma pergunta para vocês aí. O que será que teria acontecido se a Era do Bronze não tivesse colapsado? Por que eu digo isso? A Grécia, ela é o berço cultural da civilização ocidental, correto? Mas qual Grécia? Não é a Grécia micênica. A gente hoje não tem nada a ver com a Grécia micênica. É a Grécia clássica e é a Grécia arcaica. A gente fala, por exemplo, sobre a democracia. Aonde a democracia nasceu? Na Grécia. Mas ela não nasceu na Grécia micênica. Ela nasceu na Grécia clássica e na Grécia arcaica. Então a pergunta é: se a Era do Bronze não tivesse colapsado, será que nós estaremos aqui falando sobre a democracia? Será que em algum momento desse possível período micênico prolongado, eles teriam desenvolvido a democracia? Ou será que a democracia foi uma consequência justamente da queda traumática da Era do Bronze? Por mais traumático que possa ter sido esse período, o final da Era do Bronze, do jeito que foi, pode ter cultivado as raízes da cultura grega do período subsequente. Para que a nova Grécia nascesse, a antiga Grécia, a Grécia micênica, ela teve que ser varrida. Não poderia ter havido uma transição entre a Grécia micênica e a Grécia clássica se a Grécia micênica não tivesse sumido do mapa. E talvez a estrutura social micênica impusesse barreiras intransponíveis ao surgimento de coisas como a democracia e a filosofia. O fim da Era do Bronze foi uma janela de oportunidades, não apenas para a Grécia, mas para a humanidade. Vejam vocês, dos escombros do Levante, nasceu a civilização que nos deu o nosso alfabeto. A Fenícia. Os fenícios ensinaram o alfabeto deles para os gregos. Os gregos ensinaram aos romanos. Os romanos ensinaram aos portugueses. E os portugueses ensinaram para a gente.
para nós brasileiros. No Canaã, também sobre os escombros do, momento do período do bronze, se ergueu a cultura, que é o pilar da nossa moral e da nossa religião aqui no mundo ocidental. Os israelitas. E sobre as ruínas do mundo micênico, florescerá no século VIII a Grécia arcaica. E com ela, o fundamento do que hoje é a democracia, a filosofia e a ciência. Será que essas coisas fariam parte do nosso dia a dia se os micênicos ainda estivessem vivos? Professor, tenho uma pergunta. Alguma coisa micênica atravessou a Era das Trevas e chegou na Grécia arcaica? Sim. Alguns traços religiosos, por exemplo. O hábito de sacrificar animais para aplacar a ira dos deuses. Alguns rituais. A libação. Muita gente não sabe, mas o nome de alguns deuses, por exemplo, Zeus, Poseidon, Dionísio, que até pouco tempo a gente achava que era uma criação da Grécia arcaica, a gente descobriu, depois que traduzimos a Linear B, a gente descobriu que eles já falavam esse nome, já usavam esse nome. Mas existiu algo mais que atravessou esses séculos. Por algumas histórias lendárias, relatos dos grandes feitos dos reis micênicos. Homens como Agamenon, Ulisses, Aquiles, Diomedes. Relatos transmitidos oralmente, pai para filho, filho para neto, depois cantados pelas gerações de bardos, histórias lendárias dos grandes reis micênicos que depois foram compiladas por um homem chamado Homero. E que tiveram o nome de Ilíada e Odisseia. O curioso é que muitos governantes de pequenas comunidades da Era das Trevas pensavam ser parentes distantes desses reis micênicos, a ponto de prestarem culto e de enterrarem os seus mortos em tumbas onde eles acreditavam que esses antigos heróis estavam enterrados. É claro que essa era uma estratégia de legitimação. O cara dizia assim, eu sou o rei. Por quê? Porque eu sou filho de Aquiles. Pô, todo mundo calava a boca. Mas essa filiação é impossível de ser provada. E provavelmente é incorreta. É isso aí, povão. Na próxima aula, nós começaremos a falar de Homero.
Vamos ver então quais são esses grandes feitos que chegaram até a era de Homero. Valeu? É isso aí, gente. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima aula. Até mais.